Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre escrita científica. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você já está precisando na faculdade, ou se você ainda vai precisar, porque certamente você vai precisar, vem comigo. Ô, Mel! Então, vamos falar sobre escrita científica? Esse gênero textual tão importante, né? A circulação dele é um pouco limitada, vamos dizer assim. Limitada por nossa causa mesmo, né? Quanto a escritores e produtores de textos, normalmente a gente fica fechado em um nicho só. Ou a gente só lê aqueles tipos textuais que são solicitados pelo trabalho, pela escola, ou a gente só produz esse tipo de texto também para esse mesmo objetivo do trabalho ou da escola, e acaba não buscando conhecer os outros tipos de texto, né? Acaba não querendo expandir aí conhecimentos por vontade própria e não porque necessariamente alguém pediu, alguém exigiu da gente. Às vezes a gente só vai assim, né? Na base da exigência. Se for de vontade própria, a gente vai arrastando, até quando realmente for necessário. Texto científico, ele tá ali mais dentro do meio acadêmico, né? O pessoal que está na faculdade, fazendo aí uma graduação, uma especialização, ou as pós-graduações da vida, mestrado, doutorado, que tem mais contato com esse tipo de texto. Mas, gente, escrita científica ela é super importante, faz muita diferença na nossa sociedade. É a partir, normalmente, das teorias científicas que a gente começa a perceber implementação de novos sistemas, né? Sistemas que facilitam a nossa vida, que visam dar uma agilizada nos processos, sistemas que geram inclusão também, né? Então, a escrita científica tem esse poder de analisar uma situação, estudar o que já foi feito sobre essa situação, o que já foi escrito sobre essa problemática e propor aí mudanças, modificações, trazer reflexões sobre isso e a partir das reflexões é que as mudanças ocorrem, tá? Então, se você ainda não tem contato com esse tipo textual, com texto científico, eu super recomendo que você busque aí. Tem texto científico em várias áreas de conhecimento, gente, para agradar a todo mundo. Todas as áreas de conhecimento são importantes para a formação do cidadão, para o avanço da nossa sociedade. Então, todas as áreas há essa produção. Filosofia, sociologia, história, linguística, geografias, área de saúde também. Sempre quando tem uma vacina nova, com certeza fazem produções de artigo científico, falando sobre os resultados dessa vacina, experimentos, né, novos tratamentos. É a partir justamente dessa movimentação, gente, no meio acadêmico, que a gente vê os avanços acontecendo, tá bom? Então, o texto científico é bastante importante. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a estrutura desse tipo de texto, tá bom? E aí, gente, essa é uma estrutura que ela pode ser fixa e ainda pode sofrer algumas alterações. Por que eu digo isso? A depender da universidade, a depender da finalidade desse texto científico, ele pode sofrer mudanças na nomenclatura dos tópicos ou até mesmo haver mais do que esses que eu vou falar aqui para vocês. Então, vamos falar que essa aqui é a aula básica para quem está aprendendo, para quem está começando, para quem quer conhecer mais. Essa aqui é a aula básica. Mas olha só, se você que está aí quer saber mais detalhes sobre algum desses tópicos que eu vou falar aqui hoje, quer um estudo mais aprofundado, é muito fácil. É só você comentar aqui embaixo que eu tenho o maior prazer do mundo em vir aqui gravar e falar mais para vocês sobre isso, gente. Para quem não sabe ainda, né, eu trabalho com consultoria acadêmica também, sou mestre em linguística, ajudo o pessoal a destravar a escrita científica, dou um norte aí, né, uma orientada de como a gente conseguir fazer uma produção de texto com mais leveza, mais fluidez, para tirar esses traumas que muitas vezes o pessoal vem da faculdade com trauma, porque o orientador faz assim assado, o professor faz assim assado. Às vezes, ao invés de ajudar a facilitar o processo, tem gente que gosta de dificultar com a maravilha. Então, também faço esse auxílio. Então, se você precisar, se você tiver com alguma dúvida, se você quiser mais explicações sobre qualquer um desses tópicos, é só comentar aqui que eu gravo mais vídeos, trago aqui para o canal para facilitar, para ajudar você, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo para escrever qualquer tipo de texto, e todo mundo pode escrever qualquer tipo de texto, eu garanto, é só você ter a orientação adequada, aprender as técnicas adequadas que você destrava e vai embora escrevendo. A gente precisa conhecer a estrutura desse texto.
que eu vou precisar movimentar para produzir esse tipo de material, tá? Então, qual é a estrutura do texto científico? Finalidade, a gente já viu. A gente tem a estrutura de introdução. A introdução, eu vou fazer um parênteses sobre ela um pouco mais para frente, tá? A gente tem a estrutura de introdução. Tema, justificativa, os objetivos que se subdividem em objetivo geral e objetivos específicos, que eu também vou falar um pouquinho da diferença deles dois. Então, normalmente, gente, a gente trabalha com hipóteses, né? Dentro do artigo científico, a gente tem uma problematização. Estou aqui apresentando um problema, uma questão, um tema. Dentro desse tema, há uma possibilidade de estudo, uma necessidade de estudo. A necessidade é essa, por tal e tal motivo, e as hipóteses para essa problemática são essas. Ao longo do estudo, nós vamos ver se há uma comprovação ou não. Não necessariamente esse estudo tem que caminhar para a verificação positiva. Olha essa hipótese aqui que a gente apresentou, vocês viram? Deu super certo. Não necessariamente tem que acontecer assim. Pode ser que a hipótese seja refutada e não tem problema nenhum, tá? Tá tranquilo em relação a isso. Depois da problematização, a gente tem o nosso referencial teórico, que normalmente é a parte que a gente dedica mais tempo estudando. Por quê? Você vai estudar seu referencial teórico, né, dentro do tema que você escolheu, para depois selecionar quais daqueles autores você vai inserir no seu texto. E essa identificação vai acontecer a partir do momento que haver uma conversa entre aquele teórico e o tema que você está escrevendo. Para fazer um referencial teórico bem bacana, não basta somente você colocar ali as citações, de modo direto ou indireto. Né? Você colocou a citação, arrasei. Coloquei aqui a teoria que tem a ver com o meu tema. Não é bem assim. Você precisa também mostrar que existe esse diálogo. Mostrar para o seu leitor que esse diálogo entre o que já foi dito e essa ideia que você está apresentando agora acontece. É que você tem base para fazer o que você está fazendo. O texto científico, gente, é um texto muito sério. É um texto que pode trazer realmente diferenças, fazer a diferença, fomentar novos estudos a partir do que você produziu. Então, você precisa realmente ter uma boa fundamentação. Você precisa realmente ter um estudo acerca disso para poder fazer reflexões. Então, quando você coloca uma citação, é necessário que você faça um comentário também sobre essa citação, mostrando como aquele referencial teórico conversa com o seu texto. E daí é necessário que a gente sempre esteja atento a essa questão da coesão, da fluidez do texto. Existe um mito. Existem alguns mitos, mas vou falar desse mito em relação à academia. Que os textos ali produzidos são textos de difícil compreensão. Textos que foram feitos para esse âmbito. Mas eu sou a favor sempre de democratização, viu, gente? O negócio é fazer as pessoas entenderem qualquer tipo de texto. E escrever qualquer tipo de texto também. Então, nesse caso aí, eu vou aconselhar, recomendar algo que me foi recomendado, inclusive, na época do mestrado. Conselho que eu guardei, muito bem guardado. E faço questão de transmitir sempre que possível. Foi uma professora minha que disse que quando a gente escreve um texto, a gente tem que ter cuidado para perceber se estamos sendo bastante claros. Se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, essa ideia de que a gente tem que escrever difícil, de que a gente tem que escrever de um modo que seja realmente voltado somente para os letrados, os literatos, os estudiosos, né? Essa ideia aí, gente, não tem nada a ver. Se você é um escritor de texto científico, tenha em mente a necessidade de se fazer entender. Por quê? Se é um texto para agregar conhecimento, para ajudar a sociedade a evoluir, para que eu vou limitar a compreensão desse texto? Muito pelo contrário, né? Eu tenho que me esforçar para fazer esse texto compreensível, para muita gente entender, todo mundo entender o texto, entender a ideia que eu estou propondo ali, o problema que eu estou apresentando ali, e fazer todo mundo refletir sobre isso. Olha, realmente esse problema existe, esse problema precisa ser discutido, como que a gente pode fazer para melhorar, o que as pessoas que estudam isso há muito tempo têm a dizer, o que eu posso fazer, tá? Gerar essa movimentação. A ciência, gente, é essa coisa que acontece por meio de alguma comprovação. Seja ela uma pesquisa de campo, uma coleta de dados com questionários, seja ela por uma revisão bibliográfica, que os textos também, que a gente usa de referencial teórico, também apresentam dados, né, que são analisados. Então, a ideia é fazer essa movimentação, utilizar da ciência, utilizar da lógica, utilizar de fatos comprovados para gerar essas mudanças. Então, escrever com coesão,
fazer reflexões acerca das citações que você coloca, explicar melhor, né? Às vezes o texto é antigo, às vezes o que o autor fala ali não está muito claro, e aí você vai e traz essa elucidação. Tudo isso é muito válido e garante a fluidez do seu texto, né? Lembrando que muitos desses textos são avaliados, né? Você vai se inscrever aí numa revista, abrir um edital, vou escrever meu artigo, então vai ter gente avaliando. Se você está fazendo a defesa do seu TCC, da sua dissertação ou da sua tese, vai ter também uma banca avaliando. Então a fluidez da linguagem é muito importante para que você tenha sucesso, porque se o seu leitor não entender o que você escreveu, o que vai adiantar, não é mesmo? Então a gente tem que ter cuidado também com essas questões. Após o referencial teórico, né, seguindo essa linha de organização, a gente tem a metodologia. E tem muita gente que se descabela quando chega nessa parte da metodologia. Por quê, gente? Inclusive até disciplina. Tem disciplina até no mestrado, sabia? Tem, na maioria dos mestrados tem disciplina dos tipos de metodologia. Metodologia da pesquisa científica. Por quê, gente? A metodologia, para desenvolver um trabalho, não é uma só. Tem vários tipos. Tem quantitativa, tem qualitativa, tem pesquisa do tipo de questionário, de enquete, tem pesquisa envolvendo seres humanos. E cada uma dessas pesquisas seguem parâmetros diferentes, né? Você precisa aí perceber qual metodologia melhor se adequa para que você tenha aí bons resultados, para que o seu texto fique coeso, fique uno, para que você não seja prejudicado pelo método de análise dos seus dados, tá? Então, a metodologia também é um assunto que requer estudo, que você realmente pesquise os tipos e perceba aí qual que se encaixa melhor dentro da temática que você vai abordar. Normalmente, depois de metodologia, a gente vem aos dados, né? Que você colheu, que você analisou. Então, vem dados e também a análise desses dados. Dentro da análise dos dados, é um momento para a gente fazer uma conversa entre o meu referencial teórico e o que eu consegui absorver desses dados que eu colhi. Ver o que funciona de verdade. É um momento muito gostoso da gente pegar a teoria e a prática. Ver o que funciona de verdade, né, dentro desse campo, entre teoria e prática. O que funciona, ok. E o que não funciona, a gente pode propor melhorias, adaptações, adequações, né? A ideia da pesquisa científica é muito essa mesmo. Depois dessa análise dos dados, a gente vai para considerações finais. Nas considerações finais também é um outro momento muito legal, que é para poder abrir horizontes para novas pesquisas. Olha, a gente pesquisou isso aqui, mas ainda há o que ser pesquisado em relação a tal e tal coisa, né? Percebeu-se que a teoria assim assado precisa ser analisada sobre outro viés, sobre outra perspectiva. E aí o seu trabalho ele abre portas para que outras pesquisas possam vir surgir. Porque um objeto de estudo ele não se esgota ali somente, né? Sempre há um outro modo de olhar, sempre há a possibilidade de você estudar aquele assunto voltado para outra área de conhecimento, né? Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu estudei linguística, estudei neurolinguística, patologias da linguagem, mas associando a uma outra área, psicanálise, né? Olha só como as áreas conversam entre si. E esse mesmo assunto que eu estudei poderia ser pesquisado sobre um outro viés. A gente poderia colocar a sociologia no meio, né? A gente poderia, enfim, né? Tem sempre possibilidades de estudo, horizontes aí abertos que a gente deve deixar nas considerações finais. Gente, eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o tema, porque tem muita gente que tem dificuldade em selecionar o tema para o seu texto. Ai, será que meu tema é bom? Será que o meu tema não está batido? Será que eu vou conseguir dar conta de discutir esse tema? Tem algumas perguntinhas que ajudam a gente a responder isso aí. Perguntas que ajudam a responder, claro. Porque as perguntas é que movem realmente os pensamentos, né? Então, assim, a relevância da ideia. Eu preciso me perguntar se essa relevância, se esse tema que eu escolhi é realmente relevante. Se ele vai agregar, se ele vai somar, se esse tema tem importância dentro do contexto que ele se encontra. São perguntas que vão te ajudar. Esse tema contribui para o meu crescimento enquanto pesquisador, enquanto estudioso.
esse tema vai agregar na área que eu pesquiso, na área que eu estudo? Também é uma pergunta que vai te ajudar. Outra coisa que é bastante importante é a gente observar se a ideia é viável. Porque assim, gente, movidos pela paixão, ai, sou apaixonada por esse tema. Amo estudar isso. Aí a gente acaba ficando sério, né? A paixão às vezes cega a gente. E aqui na hora de escrever acontece a mesma coisa. Às vezes a gente escolhe um tema assim que a gente é muito apaixonado, mas na hora de fazer a escrita do texto a gente percebe que é inviável por N motivos, por N fatores. Então, para descobrir se esse tema que você escolheu, é importante, mas para descobrir se ele é viável, você vai observar se existe uma bibliografia, se existe material de um acesso mais fácil, mais tranquilo para você poder pesquisar, né? Se existem estudos na área que vão dar base para o seu trabalho, porque o referencial teórico valida e invalida muita pesquisa, né, científica, então é importante que você perceba isso. Se você vai ter condições, por exemplo, se for uma pesquisa de campo na área de educação, se você vai ter aí condições de ir a uma escola para poder aplicar um questionário, se os professores vão colaborar ou não, se você vai para uma área de administração, contabilidade, se você vai conseguir chegar numa empresa para poder fazer a pesquisa que você quer fazer, para analisar o comportamento que você quer analisar, você precisa analisar. Então, tudo isso entra em viabilidade, se a pesquisa vai ser viável ou não. A pessoa escolhe um tema relevante, mas na hora de você colocar a parte dos dados na prática, você encontrar aí problemas que tragam, quem sabe até, a impossibilidade de desenvolver sua pesquisa. Super chato isso, né? Então é bem melhor a gente planejar, analisar com o coração calmo, sem ser movido pela paixão, para ter certeza que a gente está fazendo uma boa escolha dentro dessa questão do escrever sobre um tema, tá? Gente, importante falar também nesse vídeo aqui, que esse vídeo aqui não pode jogar ser gigante, né? Então, se você quiser mais informações sobre as outras, pede aqui que eu vou fazer vídeos específicos para cada etapa, mas você precisa comentar para eu saber que você precisa dessa ajuda, tá? Vou falar de objetivo geral e específico, que causa também um pouco de agitação entre as pessoas que estão escrevendo. Qual é a diferença? Eu preciso ter os dois, tá? Toda pesquisa tem esses dois tipos, objetivo geral e específico. O objetivo geral, gente, ele diz respeito ao que você pretende com essa pesquisa como um todo. Discutir acerca do efeito do isolamento social em uma família. Esse é o objetivo geral. Exemplo. O objetivo específico é o caminho que você vai percorrer para chegar a esse objetivo geral. Então, o que você vai fazer para fazer essa discussão acerca disso? Você quer discutir esses efeitos. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar estudar alguma coisa, você vai precisar acionar alguma família, você vai precisar falar sobre a pandemia, né? Falar sobre o isolamento social. São caminhos que você vai percorrer para poder atingir esse objetivo geral. Ok? Compreendido? Senão não tem problema, gente. Vocês podem botar dúvida aqui, que eu tiro dúvida com o maior prazer do mundo. Gente, lá no meu IG, @compor.textos, tem sempre dicas sobre vários tipos de escrita. Escrita científica, inclusive, lá tem dica também. E você também pode mandar mensagem no direct para poder tirar suas dúvidas, fazer sugestões. E aí, gente, eu quero falar para vocês sobre a introdução. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que eu ia falar mais específico, de modo mais específico sobre ela? Veja só. Na introdução, é como se fosse assim uma apresentação, né, do seu texto, do seu artigo científico, ou da sua dissertação, ou do seu... como é o nome quando a pessoa faz doutorado? Tese. Da sua tese, né? E aí, gente, na introdução eu faço uma descrição um pouquinho dos caminhos que a gente percorre, os principais autores que a gente utilizou, os principais aspectos que vão ser abordados, né? A gente dá algumas pistas do que a gente entendeu, aonde a gente chegou. Então, a introdução, ela é construída, ela é melhor construída, e eu oriento que assim seja, à medida que você vai fazendo o seu texto. Apesar de ser a primeira parte do texto, eu digo que ela não é a primeira parte que fica pronta.
Ela é a primeira parte, tem ali a apresentação do tema, a problematização, normalmente os objetivos vêm ali também, o justificativo vem ali também. Mas muitas coisas vão ser acrescentadas e modificadas ao longo da produção desse texto científico, né? Porque muitas coisas vão mudando, inclusive as hipóteses, elas vão mudando. Você começou a escrever seu texto, você tem essa base, só depois dessa base você vai, por exemplo, para a coleta de dados. Vamos supor que a sua coleta de dados seja em campo, né? Vou trabalhar com questionário, vou trabalhar analisando o dia a dia de uma empresa, né? Então, o que você descobre nesse questionário, o que você descobre nessa análise do dia a dia da empresa, vai alterar ali informações e observações que vão para a sua introdução. Então é bem legal, bem interessante, fica bem coesozinho se você colocar aí nessa introdução, depois, né? Depois que você fez essa parte, você vai lá e faz o complemento dessa introdução, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foram essas informações gerais sobre o texto científico. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, viu, gente? Muita dica para dar sobre referencial teórico, como que você faz a reflexão, essa análise crítica. Se você quer saber mais dicas sobre isso, se você está precisando entender melhor essas partes e outras, né, que recebem nomenclaturas diferentes, por exemplo, estado da arte, né, em algumas faculdades, essa nomenclatura tem entrado, tem feito parte dos trabalhos. Se você quer entender melhor sobre essas coisas, para arrasar na sua escrita científica, ou para já ficar preparado para quando você precisar, você já tá, ó, supimpa. Comenta aqui, gente, que eu vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas para vocês. Curte, comenta, me segue lá no IG, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!